na minha opinião, você tem que ter uma ideia não só do que caiu nas questões, mas também uma ideia abrangente do mundo por trás daquilo. Porque, às vezes, isso pode ser determinante na hora de você apresentar a sua resposta. Porque, às vezes, você é muito sucinto numa questão e você não ganha o ponto todo porque você foi muito sucinto. Isso depende muito do corretor, né? Eu queria te fazer uma Às vezes, pergunta que isso é uma dúvida muito dos alunos, Brian. É mais interessante eu ser sucinto ou eu procurar abordar de maneira mais ampla para justamente colocar exatamente essa situação que você colocou? Só porque é é, uma pergunta muito frequente dos nossos sim, alunos aqui. sim, sim. Marco, eu acho assim, você tem que ter um compromisso quanto isso. Você tem que sempre mediar. Você não pode também colocar muito conteúdo e acabar fugindo completamente do que você da questão, porque isso não vai adiantar de nada. Você vai estar gastando tempo da prova e você não vai ganhar. Você pode não ganhar ponto por causa daquilo, né? Pode Mas eu ser acredito prolixo também, né? Pode se tornar exatamente. prolixo. Mas eu acho também que se você for muito sucinto, às vezes, dependendo da questão, você não vai, você pode se dar mal. Porque existem questões que pedem para você justificar alguma coisa. Então, se você não for direto no ponto, se você for muito sucinto numa coisa que fugir um pouquinho, você pode acabar perdendo aquele ponto que foi precioso. Então, eu acho assim, minha estratégia, talvez o pessoal até concorde com o que eu penso. Se você sabe a questão, você sabe exatamente o que você tem que fazer, você faz a questão e seja sucinto. Faça a questão sendo sucinto. Se você quiser dar algum comentário aí, mas não se prolongue muito, até porque o tempo da prova é muito limitado. Agora, se Tem que você tiver dar. uma... Exatamente. E ainda tem a tradução de texto, então você tem que ter isso daí. Mas se você tiver uma questão que você não sabe, ou você tem dúvida, não tem certeza do que você vai fazer, então, às vezes, é interessante você trabalhar de forma mais abrangente, porque talvez você não perca o ponto total da questão. Eu penso assim, porque se for uma questão que você não sabe nada, aí também é complicado. Mas se você sabe alguma coisa, mas você não tem certeza, talvez seja interessante você. Eu sempre trabalhei com isso, não só em concurso, mas na minha vida. Tanto na graduação quanto no fundamental também. Então, é uma estratégia que às vezes funciona. Eu tenho também uma filosofia: é melhor você tentar, porque você não ganhar o ponto em alguma situação já é certo. Mas se você pode ganhar o ponto, se você for Sim. mais abrangente. Então, qualquer ponto vale. Se você trabalhar de forma mais abrangente numa questão que você não tem certeza, você pode ganhar algum ponto determinante para você poder passar no concurso. Eu lembro que meu pai Então, sempre falava assim: o não você já tem, meu filho. Ele o sempre não é falava isso para mim certo. de pequeno. Na época do colégio, Exatamente. ele falava: o não você já tem. Quando vem uma questão, é zero. Uhum. Começo é zero. Aí você vai arrancar para ver de onde é. Se você não sabe nada, eu acho que é exatamente isso. E o outro ponto também, né, Brian? Entre o 8 e 80 existem 72 posições. Você tem que entender qual que é o seu universo. Sei, então eu vou ser pontual para demonstrar para a banca que eu sei. Não Sim. sei, então eu vou tentar agregar o máximo de informação para que, numa filtrada ali, o cara consiga encontrar algo Sim. de certo. Brian, em relação à primeira fase, já que a gente falou dessa sua estratégia inteligente de adiantar tópicos da segunda, em relação à sua primeira fase, como é que era organizado, assim, você acordou como é que era a sua segunda-feira? Conta ela. Brian acordando na segunda-feira, horário, o que você fazia, porque a galera fica muito curioso nesse dia a dia mesmo. Marco, eu costumo construir sempre, estabelecer um horário de estudo que eu costumo seguir ao longo da semana. Eu não sou assim de pegar, eu vou pegar agora 3 horas, aí no dia seguinte eu vou pegar só uma. Não, eu pego 3 horas todos os dias da semana. Então eu acordava 8 horas da manhã, tomava meu café da manhã, me aprontava, e aí 9 horas eu começava a estudar. Aí estudava, chegava até mais ou menos 11h30, eu parava para almoçar, dava um descanso de meia hora, voltava para estudar, ficava às vezes até 9 horas da noite,
quando eu tinha uma dúvida, por exemplo, né? Quando eu não gosto de parar pela metade. Então, quando eu estava fazendo uma questão e eu fico com dúvida, eu acabo fazendo ela até o final naquele dia. Por isso, algumas vezes eu terminava muito tarde. Mas uma coisa que eu acho importante é você tentar aproveitar também o seu tempo de sono, porque você assimila melhor quando você dorme bem. Então, você não pode também estudar até muito tarde, até meia-noite, 1 hora da manhã, e depois acordar às 7 horas, ou 6 horas, porque isso pode comprometer algo do seu estudo. Então, eu tentava ser conciso sempre nesse período. Chegava lá 9 horas da noite, no máximo 9h30 eu parava, até porque eu não estava assimilando mais direito, também tem isso, né? A pessoa fica muito cansada e acaba que não assimila. Mas como isso funciona, aí vai para essa situação, né, Marco? Isso pode não funcionar com todo mundo, né? Porque eu sempre fiz isso. Eu estava acostumado a estudar muito e eu tenho uma certa resistência até ficar assim, um certo horário da noite estudando e sem me distrair com as coisas ao redor. Mas isso depende muito da pessoa, né? Às vezes a pessoa prefere estudar 3 horas, mas esse foi a minha estratégia, né? Você mora sozinho? Você mora sozinho ou morava nesse período